É isso aí, galera do Vascão. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio. Felipe Coutinho desembarcou, né? Será que é para assinar com o Vascão? Vamos ver o que Lucas Pedrosa está de volta. Tem de drone sobre a negociação de Felipe Coutinho com o Vasco da Gama. Pelo menos até onde eu sei, ele disse que só viria jogar no Brasil se fosse para jogar no Vasco, né? Então, a prioridade é jogar no Vasco. Na verdade, ele daria prioridade para o Vasco, né? Não é nem se for só para jogar no Vasco. Vai que o Vasco não queira ou não consiga a contratação desse jogador que arrebenta. Se chegar no Vasco, arrebenta, e se assinar já vai poder atuar nas oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Obviamente, no Campeonato Brasileiro também. Bora lá, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Para o Brasil, com o fim da temporada lá do país. No canal BTB Sports, né, ao ser questionado sobre um retorno ao Vasco da Gama, o Coutinho falou uma coisa que agitou os vascaínos. Cadê? Cara, nesse momento eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo já sabe. Valeu, Coutinho. Obrigado, viu? Sucesso. Boa viagem. Pode repetir? Vamos repetir o que o Coutinho falou? Bota aí na tela de novo. Cara, nesse momento eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo já sabe. Valeu, Coutinho. Obrigado, viu? Sucesso. Boa viagem. O que todo mundo já sabe, Vene Casagrande, Flávio Vinick, você de casa, Acredito que boa todo mundo já tarde. sabe que ele quer jogar no Vascão novamente, né? É isso. Eu né? acho que a vontade dele vai falar mais alto aí, porque qual seria a dificuldade de você trazer um jogador como o Felipe Coutinho, convencê-lo, acertar salário? Quando o cara fala que tem vontade, a gente sabe que o Felipe Coutinho é vascaíno, que o Felipe Coutinho formado na base do Vasco, sempre deixou claro que gostaria de voltar um dia pro Vasco, ele tá com essa vontade, ele tem esse desejo. Isso muda tudo, isso facilita tudo. Para mim, tá praticamente... Vamos aguardar o Pedrosa para ele esclarecer pra gente. Mas eu penso que se o Felipe Coutinho tá deixando claro que tem a vontade de jogar no Vasco, ele vai jogar. Ô, Cris, tem como botar a imagem do avião lá fora? O avião do Pedrosa tá chegando? Ali, tá aí. Pedrosa tá Imagens saindo ao ali. vivo. O Felipe Coutinho já tá em Guarulhos, em São Paulo. Mas Lucas Pedrosa está chegando nesse momento no Rio de Janeiro Se bobear, o Pedrosa vem no mesmo avião. ajudar essa negociação com o Felipe Coutinho no Vasco. O Coutinho disse, todo mundo já sabe. O que seria isso aqui no nosso jogo do Scotland Yard, Vene Casagrande? Com corda na sala, foi o mordomo? A gente vai ter que juntar essas pistas, A gente tem que ler entre Vene. linhas. Na minha opinião, entre linhas, ele confirma que tá muito próximo do Vasco. Porque tá todo mundo sabendo que ele já deu ok para jogar no Vasco, que é o desejo dele retornar agora ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Vasco. A imprensa, lá de fora, inclusive, já está noticiando que ele está muito próximo de rescindir com Aston Villa, que, na minha opinião, seria a maior dificuldade para o Vasco da Gama. Se ele tivesse contrato ainda com Aston Villa, aí você teria que negociar com o time inglês um empréstimo para ele poder voltar aqui para o futebol brasileiro e vestir a camisa do Vasco. Ele livre, ele a fim de jogar no Vasco, a fim de receber menos, porque ele vai ter que receber menos, a verdade é essa. E o Vasco querendo a contratação dele, acho que tá todo mundo falando a mesma língua. Sabe o que eu enxergo nesse caso, Flavinho? Ainda não vamos fazer bem que aqui... Calma aí, peraí. Bota a imagem na tela do avião. Para tudo! Aqui ao vivo, aqui de fora. Põe na tela. Cadê? Enche a nossa tela, Cris. Tá aí? Chegou o homem! Esse é o avião do Lucas Pedrosa. Acabou de pousar no Rio de Janeiro. O Lucas que voltou da Europa só pra falar dessa negociação. Antecipou o Felipe retorno, hein? Coutinho, antecipou o retorno. Esse é o jatinho do Lucas. Ele estava com a esposa dele, com um casal de amigos, chegaram todos ao Rio de Janeiro, voltou todo mundo, acabou a viagem do Pedrosa, só por conta dessa questão do Felipe Coutinho. A torcida do Vasco estava indignada com o Lucas Pedrosa nessa situação viajando. Tá aí o avião, ele pousou. Cadê a imagem do... ele já chegou aqui. Olha só, meu amigo, que saudade de você. Bom retorno, Lucas Pedrosa. Foi bom, hein? O quê? Gostou? A mamãe sabe, né, Vini? Ô, Lucas Pedrosa, boa tarde pra você. Boa tarde, Pedro. Já fala o que você sabe, Pedrosa. Bem, vamos lá. Boa tarde, galera que acompanha o SBT Esporte Rio. Primeiramente, agradecer aos amigos aqui que ficaram na minha ausência e fizeram... Peraí. O que é? É porque ele começou hoje?
Alex, por favor, ajeita aqui o microfone. Tô sem? do nosso Deve tá querido desligado. Lucas Pedrosa. Começou hoje na TV, ele, Veneza. Ele começou Eu hoje. entendo, ficar 30 dias fora, você esquece. Agora Como é que é o sim. microfone? Quem tira mais férias, Eita, Flavinho? gente. O Flamengo em 2022 ou o Pedrosa no SBT? Porque o Flamengo em 2022 foram Obrigada, 60 Alex. dias de Muito férias. obrigado. Agora sim? Temos Falando pra a teste, calibrar. teste, Pedrosa. Jogador caro. Tudo certo? Tudo certo. Pode falar, Lucas. Vamos lá, boa tarde, Fernanda, boa tarde, Venê, boa tarde, Flávio. Boa tarde. Primeiro, agradecer aos amigos que ficaram aqui na minha ausência, fizeram esse programa com excelência. Boa tarde, galera do SBT, torcida vascaína, muito boa tarde pra vocês. Porque a gente está aqui para falar sobre um assunto e antecipamos o nosso retorno. Eu ia voltar só na segunda-feira, mas a gente volta hoje para falar sobre a maior joia do Vasco no século XXI e que o grande sonho da torcida vascaína está muito próximo de acontecer. E é claro que eu estou falando de Felipe Coutinho e como ele mesmo disse no desembarque dele, em entrevista ao BTV, todo mundo já sabe. Porque todo mundo já sabe que a vontade dele é vestir novamente a camisa do Vasco da Gama depois de 14 anos fora do Brasil, do futebol brasileiro. Ele quer voltar ao clube que o projetou para o futebol mundial. E o que impede isso, Pedrosa? O que está faltando agora? Pouquíssimas coisas. Primeiramente, o presidente Pedrinho já estava em São Paulo para alguns compromissos do próprio Vasco, com reuniões com investidores, reuniões de possíveis patrocinadores para entender o futuro da SAF e também, é claro, falar do clube associativo. Só que deve acontecer um encontro para unir o útil ao agradável. O Pedrinho deve se encontrar com o Felipe Coutinho. Inclusive, o Pedrinho foi o grande agente aí desse retorno, foi o cara que negociou diretamente com ele, com as pessoas ligadas a ele e soube da vontade dele de retornar ao Vasco da Gama. Então esse encontro deve acontecer para acertar a base salarial, porque a verdade é que o sim do Felipe Coutinho ao Vasco já foi dado. O Felipe Coutinho, inclusive, teve uma proposta, teve uma procura do Cruzeiro com um salário de alto patamar, lembrando que o Cruzeiro teve a troca agora do gestor da SAF e foi oferecido muito dinheiro ao Felipe Coutinho, mas a vontade dele, da família, como ele mesmo disse, é retornar ao Vasco da Gama. Um jogador que ainda tem contrato com o Aston Villa até 2026, recebia um alto salário, e é justamente por isso que a rescisão contratual, junto com os seus representantes que trabalharam nisso, está bem encaminhada. O Felipe Coutinho, junto com o Aston Villa, entenderam também que essa relação acabou e vai abrir também uma questão do fair play financeiro, lembrando que o Aston Villa vai participar da Champions League no ano que vem, então tem um planejamento de reforçar esse elenco e o contrato do Felipe Coutinho é muito alto. Então ele saindo lá de forma amigável, inclusive abrindo mão de valores para voltar ao Vasco da Gama, é o mais próximo de acontecer, como a gente disse, e pode ser que essa negociação seja concretizada já nos próximos dias para que ele, no dia 10 de julho, já esteja à disposição do Vasco da Gama para vestir a camisa do Cruz Maltino, o clube que o formou como pessoa e como atleta. Eu queria saber, o Lucas Pedrosa e vocês, talvez o Pedrosa possa ser a melhor pessoa a responder, a questão do salário. Como é que, se o Coutinho vier mesmo, como será esse salário dele? Será que vai... Porque tem às vezes esse papo, né? E o Venê, na tua ausência, ficou trabalhando por ele e por você. Acontece. Tá? Acontece. Eu queria deixar isso bem claro aqui. O Venê andou ligando... Tô igual pela Cruz. Carregando muita gente. Coitado Vila Cruz, sentiu até o joelho. Escorrendo por outro. Segundo um torcedor de tanto carregar animal. Segundo um torcedor. Tá bom. Você ligou pro empresário, não foi? Com o empresário que você falou? Um dos empresários. É porque ele é representado, o Pedrosa sabe muito bem disso, pelo Kia, que hoje é o principal representante de futebol do futebol mundial. Não é só na Europa, não. E outros também, como o Juliano Bertolucci. Quando o Pedrosa estava ausente, pelo que eu ouvi, era uma situação complicada, porque envolvia o Aston Villa. E aí o Pedrosa pode responder se de fato ele vai conseguir rescindir com o Aston Villa, ele rescindindo com o Aston Villa, aí não tem nenhuma dificuldade, né? Porque o Coutinho que é o Vasco. O Pedrosa acabou de mencionar. E o próprio Coutinho confirmou, né? Todo mundo já sabe. Se é o que está todo mundo falando, então ele está confirmando entre linhas. E aí não teria nenhuma dificuldade. A não ser que o Coutinho peça um salário absurdo para o Vasco da Gama e o Vasco da Gama não possa pagar nesse momento. Mas eu acredito que ele não vai fazer isso. E sejamos francos, na boa, o Coutinho já fez tudo que poderia fazer no futebol mundial com a camisa da seleção brasileira. O que falta para ele agora? Eu, no lugar dele, não pensaria duas vezes. Voltaria para a cidade maravilhosa, cidade que ele é criado, voltaria para o clube de coração dele, voltaria até para ajudar o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama precisa. Ainda mais a gente está falando de um craque, o Coutinho é um craque, e na minha opinião, seria um caminho ideal
tanto para ele quanto para o Vasco da Gama. O Pedrosa, e não teria um custo nessa rescisão? Vamos lá, rescindiu, acabou. O Vasco não tem custo nenhum. O Felipe Coutinho ele fica como jogador livre. E a questão salarial, ela não vai ser um empecilho, por quê? O Felipe Coutinho tem uma vida muito bem resolvida financeiramente. A gente fala sobre altos salários que ele ganhou no Liverpool, que ele ganhou no Barcelona, que ele ganhou no Qatar, por exemplo, que era o clube que ele estava. No próprio Aston Villa é um alto salário, mas o jogador de futebol, ele também ganha muito dinheiro nas transferências. E o Felipe Coutinho, para quem não sabe, ele é uma das 10 maiores transferências da história do futebol mundial, na época que ele saiu do Liverpool para o Barcelona. Além do Barcelona para outros times como o Aston Villa e, como eu disse aqui, do Qatar. Então as transferências também fazem com que ele tenha uma estabilidade financeira muito grande. O Felipe Coutinho está muito bem resolvido financeiramente e, como eu disse, o Pedrinho hoje vai tentar acertar a base salarial com ele. Mas não é um empecilho, não é algo que, meu Deus, vai ser muito difícil o Vasco chegar a um acordo, porque a vontade do jogador é vestir a camisa do Vasco. Eu sempre ajo com cautela, porque a gente tem que sempre deixar claro, se não está assinado, não é do Vasco. Verdade. Muita calma. Mas a tendência hoje, por todas as pessoas, por todas as partes que eu converso, tanto do Coutinho quanto do Vasco da Gama, seja o Vasco do Pedrinho ou o Vasco SAF, é que o Felipe Coutinho acerte com o Cruz Maltino. Olha só, Flavini, que aí muita gente não entende. Pô, mas o cara vem pro Vasco, uma confusão tão grande acontecendo, talvez não vai ganhar o salário que ganhava lá, mas o Pedrosa foi muito feliz na fala dele quando ele diz, ele já é um cara financeiramente resolvido. Então, eu acho assim, o Felipe Coutinho, o Flavini, que ele é um cara com muita qualidade, todo mundo sabe disso. Ele é um gênio da bola. E aí, o cara quando não tá feliz, ou quando ele tá talvez jogando como uma questão de repetição, ele pode não ser a sua excelência. Talvez ele vestindo a camisa do Vasco era tudo que o Coutinho precisava nesse momento. Às vezes não vai ser só o Coutinho que vai ajudar o Vasco não, Flávio. Vai ser o Vasco que vai ajudar o Coutinho. Voltar para São Januário, ver a torcida tão apaixonada por ele. Com certeza ele chegando vai ser um aeroporto parado, travado para receber o Felipe Coutinho. Talvez é só isso que esse cara precise nesse momento, o Flavini, até para voltar a vestir uma camisa de seleção brasileira. Exato. Eu ia chegar nesse ponto também, né? A gente sempre fala da independência financeira do jogador, de qualquer pessoa. É importante, sim, pensar na família. Agora, o Felipe Coutinho está com a vida resolvida financeiramente. Não tenho aqui as contas do Felipe Coutinho, mas a gente imagina que um cara do padrão dele, que jogou fora há tanto tempo, saiu muito novo do Vasco, já atingiu a independência financeira dele, do filho, do neto, do bisneto, das próximas gerações, não acredito que vão passar perrengue financeiro. E aí vem o lado do prazer, do carinho que ele tem pelo Vasco, e jogar no Brasil, tá perto da família dele, tá na cidade dele, tá próximo dos amigos, e claramente o futebol dele é que vai acabar rendendo mais, porque também é mais difícil jogar na Inglaterra do que jogar aqui no Brasil. E o cara ganhando confiança, o cara se sentindo bem, o cara estando feliz, todo mundo joga melhor, trabalha melhor quando está num ambiente bacana e quando encontra essa felicidade. Se eu não estou enganado, o Felipe Coutinho tem 32 ou 33? 31, faz 32 agora em Então julho. ele tem idade ainda para pensar sim em seleção brasileira. Por que não? A gente está vendo tantos jogadores aí de grande nível jogando com 35, 36 anos. Então o Felipe Coutinho pode até pensar em retomar o espaço na seleção brasileira. Eu vejo parecido, próximo do que o Thiago Silva aconteceu no Fluminense. A gente tem outros exemplos. O Tevez, quando voltou pro Boca, abriu mão do salário. O Thiago Silva tinha proposta para jogar na Europa, poderia ganhar muito mais. E optou. O Juninho Pernambucano. Então, assim, é mais um exemplo. Eu não sei se pode atrapalhar essa confusão que o clube vive com e a forma como a gente fala, com Pedrinho, parece até que ele vai chegar ao Vasco da Gama e vai ganhar um salário mínimo. Gente, verdade. Ele vai continuar ganhando bem, a verdade é essa. Ele vai continuar morando numa cidade maravilhosa, perto da família. Cara, o cenário não é ruim não, gente. Porque a forma como a gente fala, não, porque ele já está muito bem financeiramente falando. Ele não vai chegar aqui ganhando pouco, não. Ele vai continuar ganhando bem. Claro que é muito abaixo daquilo que ele ganhava e ganhou muitas vezes durante a carreira dele na Europa, no Qatar. Mas no Vasco da Gama não será um salário baixo. Eu acho que as pessoas têm que entender a dimensão do que está acontecendo, tá, Fernanda? A gente está falando aqui de um jogador que é do mesmo ano do Neymar, inclusive, e eles formaram dupla de Copa do Mundo no meio-campo. E é um jogador que era a maior joia do futebol brasileiro junto com o Neymar naquela época. O Felipe Coutinho sai daqui para a Inter de Milão sendo o grande craque do futebol brasileiro, porque o Neymar ainda não tinha desabrochado, digamos assim. Então,
O retorno do Felipe Coutinho ao Vasco é o retorno mais impactante da história do futebol brasileiro em 2024, sem dúvida alguma. Felipe Anderson, De La Cruz, todos grandes jogadores, mas nenhum chegaram perto do patamar de jogar que o Felipe Coutinho jogou. Mais que o Thiago Silva? Olha, Fernanda, o Thiago Silva tem 40 anos e eu acho que essa é a diferença. Eu acho que o Thiago chega aqui para ser o melhor zagueiro do Brasil, disparadamente. Só que ele tem 40 anos. Ele volta depois de ele ter feito uma carreira brilhante na Europa. O Felipe não. O Felipe tem 31. 31 anos dentro do futebol brasileiro, você tá novo, você tá jovem, você tá em condições totais de mudar o patamar de uma equipe. Como o Payet com 37 consegue mudar pro Vasco da Gama, imagina dois jogadores do calibre do Payet, do Felipe Coutinho junto com o Verratti. E repito, muita calma, pé no chão, não tem nada concretizado ainda, mas está muito próximo. O ponto é, as pessoas precisam entender a dimensão do que é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho era o principal jogador do Liverpool, jogador de seleção brasileira, na minha opinião, o melhor jogador da Copa de 2018, o melhor de todos. Não foi, um ou outro não. O Felipe Coutinho foi o melhor jogador da Copa de 2018 com a seleção brasileira. E é um atleta que jogou nos melhores clubes do mundo, com a maior capacidade do mundo. Então, assim, o impacto desse cara dentro do futebol brasileiro, tudo correndo como deve correr, é um cara que é gênio da bola. Discordo. Fim de Senhora, carreira. É agora, senhor? É isso aí, galera. Cara, não tá ainda, né? Mas estará. Coutinho será jogador do Vasco. Acho que ninguém vai ter dúvida, né? Ninguém tem dúvida de que ele vai jogar no Vasco, vai ser jogador do Vasco, vai rescindir com Aston Villa. Aston Villa que acabou de contratar, se não me engano, Fabrício Bruno, né? Ex-jogador do Bragantino e agora atual do Flamengo, e vai jogar no Aston Villa. Então desafoga um salário. Coutinho foi emprestado por um monte de gente, não deu muito certo. Rescindindo com ele agora, pode vir para o Vascão. Acho que tá tudo certo, cara, né? O negócio é que o martelo ele só é batido quando está assinado, né? É igual você vai comprar um carro, não, o carro é meu, tá? Eu vou querer o carro, tá fechado. Então vamos lá no cartório. Ai, meu, você segura ele para mim aí que ele é meu. Só que precisa ir lá no cartório e assinar a papelada. E é isso que eu acredito que ainda está faltando aí entre Felipe Coutinho e Vasco da Gama. Acho que já está também apalavrado, conversado com Aston Villa, né? Tomara que aconteça. Tomara que essa negociação aconteça. Tomara que não, porque tá com tudo para acontecer, né? Cruzeiro queria o jogador, não vai dar, né? Cruzeiro, não vai dar para vocês aí. Vai ser jogador do Vascão. E esses dois no meio campo, meu irmão, Vasco tivesse numa Sul-Americana, né, velho? Vasco tivesse uma copinha Sul-Americana para estar disputando esse ano, ia ser mais interessante ainda. Mas a arbitragem tirou isso do Vasco em alguns jogos, né? Em alguns jogos ali o Vasco foi muito prejudicado e acabou tendo que lutar com várias coisas na Série A do Campeonato Brasileiro.